Mais um Jeep que você confere comigo, Jorge Augusto, em avaliação completa aqui no YouTube do Comprecar TV. Aliás, a única versão que faltava aí do Jeep Commander. Vocês já viram aí no nosso canal avaliação do Jeep Commander Limited Turbo Flex. Viram também recentemente o Jeep Commander na versão Overland Turbo Flex. E agora eu trago aqui para vocês o Jeep Commander na versão Overland Turbo Diesel. A diferença aqui é justamente a motorização turbo diesel com o sistema de tração 4x4. Na minha opinião, a melhor versão que você vai encontrar do Jeep Commander no mercado brasileiro. Mas agora, vamos conhecer aí os detalhes. Aqui na frente, nessa versão do Commander, tudo aí iluminado em LED. Aliás, não só nessa, todas as versões do Commander sempre trazem esse sistema. Então aqui na parte superior, nós temos farol baixo, farol alto, luz de pisca, tudo em LED. A luz de rodagem diurna e assinatura de lanterna é aqui nessa porção. Também temos o farol auxiliar ali embaixo em LED. Então, olha só, quando a gente dá o farol alto, inclusive com o sistema automático por conta da câmera no para-brisa, e a luz de pisca, como vocês estão vendo aí, é um sistema sequencial, ou seja, é uma iluminação bastante moderna. Mas que câmera que é essa que faz aí justamente a assistência do farol automático? Pois bem, esse carro tem sistemas de assistência à condução, compostos por aquela câmera ali no para-brisa que vai atrás do espelho retrovisor e que filma a pista, e ela trabalha junto com este radar frontal aqui, que emite ondas aí na faixa de 77 GHz. Esses dois conjuntos fazem várias coisas, como por exemplo, controle de cruzeiro adaptativo. Também tem um alerta de colisão frontal com frenagem de emergência. Outra coisa que ele também tem, o sistema de aviso de saída de faixa com correção da trajetória atuando sobre o volante. E por fim, consegue entender o tráfego à sua frente, de modo que, quando não tem o tráfego e o farol está ligado, ele liga o farol alto automaticamente. Apareceu o carro na sua frente ou na contramão, ele desliga o farol alto automaticamente. E tem mais um assistente muito importante, o sistema semiautomático de estacionamento. A gente sabe disso porque a gente acha esse sensor aqui na frente, ó. Aliás, tem um de cada lado na frente e também tem um de cada lado lá atrás. Esses sensores são necessários para medir a vaga de estacionamento onde o carro vai ser colocado. E aí, ele vai manobrar o carro automaticamente para entrar numa vaga, do tipo de rua ou do tipo de shopping. A única coisa que você precisa fazer é acelerar e frear o carro e mudar o câmbio, de drive para ré ou de ré para drive. E ele indica tudo isso no painel. Afinal de contas, um veículo que tem 4,77 m de comprimento e pesa quase 2 toneladas, um assistente desse é muito bem-vindo. Como acontece lá na frente, aqui na parte de trás, tudo também iluminado 100% em LED. Certamente deixa o visual bem mais interessante. Então, além dos sensores de estacionamento, o carro também conta com câmera de ré aí para facilitar as manobras. E na hora de abrir o porta-malas, olha só, pessoal, você tem aí um sistema com acionamento elétrico da tampa, que você consegue comandar pelo botão da tampa, por botão lá dentro do carro ou até mesmo por botão na chave de telecomando. E o espaço aqui atrás, como é que é? Vocês devem imaginar que com a terceira fileira de bancos armada, não vai ter tanto espaço assim. Da forma como vocês estão vendo aqui, a Jeep fala que são 233 litros. Detalhe, litros líquidos, porque a Jeep não divulga esse número em litros VDA, que a gente sabe que talvez seja uma medida mais adequada para a gente realmente saber o espaço para as bagagens. De toda forma, esse espaço são 233 litros. Agora, olha a pegadinha, hein? Do jeito que vocês estão vendo aqui. Por quê? O banco traseiro, assim como o da segunda fileira, ele permite uma inclinação para ficar um pouco mais confortável, tanto esse quanto aquele. E nessa situação, a Jeep não informa a capacidade, que obviamente será menor do que com o banco totalmente ereto. Mas em favor do compartimento, eu posso acrescentar algumas coisas, como por exemplo, iluminação. Temos também tomadinha de 12 volts para você conseguir ligar equipamentos. Tem aqui, ó, ganchinhos aqui na lateral que é muito bom para você, por exemplo, fazer compras em supermercado, sacolinha, elas não ficarem rolando, você pode prendê-las aqui. E quando você levanta aqui este acabamento, olha só, a gente tem aqui a cobertura traseira. Então, quando você não está usando a terceira fileira de bancos, que ela está rebatida, você pode pegar essa cobertura e usar justamente para cobrir aí todo o espaço. Quando você vai usar, você guarda a cobertura no carro, não precisa deixar na garagem. Com a terceira fileira de bancos rebatida,
ou seja, o carro transportando 5 pessoas, 2 na frente e 3 na segunda fileira, o espaço aqui atrás é muito bom. São 633 litros de capacidade. E aí, mesmo quando a gente compara com outros SUVs, até mesmo de categoria superior, a gente vê que esse espaço é muito bom, ainda que esse número seja divulgado em litros líquidos. E olha só, com a segunda e terceira fileiras de banco rebatidas, você tem um espaço muito generoso. São 1.760 litros líquidos, é bastante espaço. Se você tiver que fazer aquela pequena mudança na hora de transportar aí uma TV de LED de tela grande ou outros objetos, certamente você vai conseguir fazer isso com esse espaço todo. Agora, uma coisa que pouca gente presta atenção é a capacidade modular que um carro desses tem. Imagine que você precise transportar 4 pessoas e cargas relativamente longas, que você não consegue dobrar. Exemplo, uma caixa de televisão. Como é que você faz? Nesse carro você consegue. Por quê? Você vai armar metade da segunda fileira e também apenas um banco da terceira fileira. Você vai transportar 4 pessoas e vai ter um espaço adicional para carga. Mas e se eu quiser levar 3 pessoas e mais carga? Dá também. Basta você rebater aqui a última fileira e aí você consegue fazer essas brincadeiras mudando o espaço de carga e pessoas de acordo com a conveniência. Então já vamos falar das diferenças que a gente tem aqui da versão Overland, que tem o motor TD380, em relação à versão Flex, que tem o motor T270. O motor aqui já é bastante conhecido, né? É o motor Multijet 2, que a gente já viu em vários outros carros aí da Jeep, como por exemplo no Jeep Compass, no passado tinha no Renegade e até mesmo na Fiat Toro. Mas é muito comum a gente ver o pessoal aí no mercado falando: ah, esse motor aqui é apenas um remapeamento do outro motor. E isso definitivamente não é verdade. Para ele subir aqui o torque, justamente para ser TD380, tem mudanças mecânicas, como por exemplo, ele tem um novo volante do motor, tem um novo conversor de torque, tem um mapa de calibração específico, tem uma nova turbina e a curva do pedal de acelerador também foi aprimorada. Tudo isso, pessoal, justamente para passar o torque, que antes era de 350 Nm, para no Commander subir para 380 Nm. A potência continua a mesma, são 170 cavalos, obtidos aí a 3.750 rotações por minuto. E esse torque máximo de 380 Nm, que equivale a 38,7 kgfm, você já consegue esse torque máximo a partir de apenas 1.750 rotações por minuto. Mas por que o Commander ganhou esse motor mais potente? Olha só. O Commander é um carro maior do que o Compass ou até mesmo a Fiat Toro, né? Ele é mais comprido por conta aí da terceira fileira de bancos. Só que ele não é só maior, ele é mais pesado. Então ele tem um peso em ordem de marcha de impressionantes 1.908 quilos. Então aí o que acontece? Você precisa ter um pouco mais de torque justamente para o carro garantir respostas quando você vai fazer, por exemplo, retomadas de velocidade e acelerações. E aí você tem que considerar que o carro pode estar cheio, 7 pessoas mais alguma carga, e isso acaba fazendo diferença. Então o motor ganhou mais torque, não necessariamente potência. Ele continua associado àquela transmissão automática de 9 marchas que a gente já conhecia de outros produtos. E é justamente por isso que essa versão do Commander é a mais legal de todas. Entendido tudo isso, sempre fica aquela pergunta: e a performance como é que é? Pois bem, números oficiais declarados aí pela Jeep, o 0 a 100 desse carro acontece em 11,6 segundos, não é ruim. Velocidade máxima, 197 km por hora. Agora, números de consumo. Quando a gente vai no número oficial, é o seguinte: ciclo urbano, 10,3 km por litro. Ciclo estrada ou rodoviário, 12,9 km por litro. Mas eu afirmo para vocês que esses números aqui são muito modestos em relação a médias que a gente consegue fazer com esse carro, que são bem melhores. Posso garantir para vocês que esse conjunto é eficiente quando o assunto é consumo de combustível, bem melhor que aquele número do Inmetro. Ao longo aqui do vídeo, nós vamos ver um teste que a gente realizou puramente em circuito rodoviário. O número é muito legal, mas eu já vou adiantar alguns números para vocês. Olha só, eu tenho aqui um acumulado, desde a época que a gente pegou o carro até o momento que a gente gravou, que o carro rodou 399 quilômetros. E aí em circuito misto, tá? Rodovia mais cidade. E aí, em 7 horas de condução, o carro estava com uma média de 13,8 km por litro.
Ainda no teste que a gente fez na rodovia, eu fiz aí uma somatória de 2 trechos, que foi rodovia mais um trecho de cidade. E nessa situação a gente rodou aí 57 quilômetros durante aproximadamente 1h04. Vocês podem ver que tem aí um circuito urbano. Nessa situação a gente conseguiu 14,9 km por litro, mas no teste de rodovia a gente ainda conseguiu uma média ainda melhor. Outra mudança muito importante que a gente observa aqui nos Commanders Turbo Diesel em relação aos Commanders Turbo Flex é o desenho do para-choque dianteiro. O Turbo Diesel ele tem um desenho diferente. O para-choque aqui é mais alto, essa área de tomada de ar é menor. Por quê? Justamente para a avocação fora de estrada do carro. Assim, o ângulo de entrada aqui na frente é de 25,7 graus. Alguns lugares dizem aí 26 graus arredondando, mas o número correto é esse. E isso facilita bastante quando você vai para o fora de estrada, conseguir acessar rampas mais inclinadas sem o perigo de bater ou raspar a parte dianteira. Sistema de tração aqui no Jeep Commander. Pois bem, esse é um tema que é lotado de desinformação aí no mercado. Muita gente passa informação errada sobre o sistema de tração desse carro. É bem verdade que ele tem um sistema de tração 4x4. Mas a tração aqui a gente já conhece de outros modelos da Jeep, até mesmo da Fiat. A tração que está no Commander é a mesma que a gente conhece, por exemplo, aí do Jeep Compass na versão turbo diesel. Também conhecemos essa tração lá do Jeep Renegade, quando tinha a versão turbo diesel e agora com a versão Turbo Flex com a tração 4x4. E até mesmo a Fiat Toro usa esta topologia de tração aí na versão turbo diesel. Como é que ela funciona? A tração normalmente acontece ali nas rodas dianteiras, então você tem 100% de tração nas rodas dianteiras. Aí um sistema totalmente automático consegue trazer até 50% da tração aqui para o eixo traseiro. Então ele vai variar de 100 a 0 até 50 a 50 e ele varia continuamente de acordo com a condição. Você não precisa apertar nenhum botão, ele faz isso tudo sozinho. Essa tração, mesmo quando você vai lá dentro do carro e aperta o botãozinho ali, 4x4 lock, você apenas informa o sistema que você quer o eixo traseiro permanentemente conectado. Porém, a diferença dessa tração aqui para outros veículos que têm tração 4x4 é que essa tração aqui você pode usar no asfalto com ela ligada, porque ela permite a diferença de rotação entre o eixo traseiro e o eixo dianteiro. Bem diferente de alguns outros SUVs ou até mesmo picapes médias que tem aquele 4x4 part-time, que sincroniza o eixo dianteiro e traseiro, que você só pode usar em situação de piso de baixa aderência. Então aqui você tem uma tração que é muito mais inteligente e fácil de ser utilizada em várias situações. Outra coisa também que geralmente tem informação errada. Se você entrar aqui no carro, você vai ver que tem um botãozinho ali no console, 4x4 low, mas olha só. Isso aqui não é uma reduzida real. Quando a gente pega aí picapes médias ou até mesmo outros SUVs que têm a reduzida, é um sistema completamente diferente desse carro. Naqueles outros sistemas, quando você liga a reduzida, e você só pode fazer isso com o carro parado e com o câmbio em neutro, ele vai trocar a relação do diferencial para uma relação mais curta. Então todas as marchas ficarão mais curtas. Não é isso que acontece aqui nesse veículo. Quando você aperta ali o 4x4 low, como esse carro tem um câmbio automático de 9 marchas, o que ele faz? Ele se programa para usar preferencialmente a primeira marcha. É muito comum você estar dirigindo esse carro e normalmente ele arrancar em segunda marcha. Isso acontece normalmente, é fácil de ver isso que até no painel fica indicando. A primeira marcha, então, ela é mais utilizada nessas situações mais difíceis. E aquele botão 4x4 low faz exatamente isso. Prioriza o uso da primeira marcha, mas não é uma reduzida real, como a gente costuma ver em outros SUVs ou picapes médias. Outro dado muito importante, a plataforma onde o Jeep Commander é construído. Estamos falando aí da plataforma Small Wide, a mesma plataforma que dá origem aí a Jeep Compass, Jeep Renegade e Fiat Toro. O importante é que essa plataforma utiliza a construção monobloco, que é aquela bastante parecida de automóveis, onde você tem uma peça única para construir o veículo. Isso é muito, mas muito diferente da construção de outros SUVs. A exemplo de Chevrolet Trailblazer, temos também Toyota SW4 ou até mesmo o Mitsubishi Pajero Sport. Esses veículos utilizam uma construção de cabine
sobre chassi, são coisas completamente diferentes. Inclusive a plataforma desses veículos vem de picapes médias. Por que que eu estou dizendo isso? Porque quando você tem uma plataforma que é muito diferente, você tem outras construções que permitem recursos que, vamos dizer assim, melhoram o espaço interno. Quando você constrói um carro em monobloco, você consegue ter um desenho melhor justamente por não ter a limitação do chassi. Entretanto, esse conjunto de plataforma, ele não é tão resistente quanto o cabine sob chassi. São aplicações diferentes para propostas diferentes. Mas por que esse papo de plataforma, monobloco e cabine sob chassi? Então, vamos lá, pessoal. Quando você tem uma plataforma monobloco, a construção dela, para começar, é mais leve. E isso ajuda, por exemplo, além do processo construtivo, o carro ser mais leve e economizar combustível. O carro mais pesado gasta mais combustível. Outra coisa, você consegue fazer coisas diferentes, como, por exemplo, o tipo de suspensão traseira que esse veículo tem, que aqui no caso são suspensões totalmente independente do tipo McPherson, mesmo sistema usado ali na dianteira. Então, se uma roda precisa descer, a outra não se mexe, porque a suspensão é completamente independente. Isso é muito diferente das suspensões que você tem aí nos veículos como Trailblazer, SW4 e Pajero Sport, porque lá, pessoal, é um eixo rígido de um lado ao outro. Então, se uma roda vibra, a outra também acaba vibrando um pouco por conta do eixo rígido. Então, só aí nós temos uma diferença brutal de conforto e dirigibilidade em favor do Jeep Commander em relação a esses outros veículos que usam cabine sob chassi. Mesmo sendo uma plataforma monobloco, o carro tem números interessantes aí para o uso num fora de estrada mais leve. A gente já tinha falado do ângulo de entrada, só que aqui o ângulo de saída também é bom. Ele é de 23,6 graus. É um número interessante. Aqui no centro do carro a gente também tem aquele ângulo ventral, o ângulo de transposição, alguns chamam de ângulo de rampa. O que é isso? É para você conseguir transpor aí o bico de um morrinho, né? Então esse ângulo é formado pela base do pneu ali até um ponto que vem aqui exatamente no meio do veículo e depois desce uma linha reta do meio do veículo até a base do pneu traseiro. Este ângulo de rampa ou ângulo central é de 21,6 graus, também não é um número ruim. A altura em relação ao solo, pois bem, esse carro tem uma altura nominal de 22,5 centímetros, porém, a altura mínima em relação ao solo é de 21,4 centímetros. Não são números ruins, de novo, para você fazer um off-road ou um fora de estrada mais light. Aqui na frente o motorista também conta com vários recursos para o conforto, né? A começar da porta aí que tem acabamento parcial em couro com material suave ao toque onde você apoia o braço, simples toque para abertura e fechamento dos 4 vidros, controle elétrico dos espelhos, inclusive com a função de rebatimento. O motorista ainda conta com ajuste de profundidade e altura do volante e todos os ajustes elétricos aqui do banco do motorista, incluindo o ajuste lombar. Detalhe, o banco do passageiro tem os mesmos ajustes elétricos do banco do motorista, porém não existem posições de memória. Ponto que a gente não pode deixar de falar é esse painel aqui do Jeep Commander, uma tela totalmente gráfica que tem muitas informações e tudo isso configurado diretamente pelos botões que você tem aqui no volante do lado esquerdo. Então, começando aqui por essa, é aquela tela mais tradicional, só que você pode mudar essa visualização. Apertando OK e segurando, você tem essa indicação digital e o contagiros aí num formato diferente. Apertando e segurando de novo, ele volta para a configuração mais tradicional. Aqui você tem, por exemplo, o menu do sistema de assistência à condução. Então, quando a gente está dirigindo na estrada, o sistema de permanência de faixa é indicado aqui. Você também tem aqui o computador de bordo, com indicação de consumo em tempo real e a média acumulada. Indicadores adicionais, como por exemplo, temperatura do câmbio, temperatura do óleo, tensão da bateria, que são informações que podem ser úteis em alguns casos. Indicador de pressão dos pneus individualmente de cada roda. E você também tem um indicador de quanto tem aí do sistema Arla, né? O Arla 32. Então você não precisa se preocupar porque aí vai estar mostrando a quantidade que você tem no tanque. Computador de bordo A e B. Você também tem aqui informações do estado do todo-terreno. Então quando você está usando o 4x4, os modos aqui de seleção de tração, vai aparecer as indicações aqui. Você também tem informação do áudio que está sendo utilizado e ainda, possivelmente, se tiver alguma mensagem de erro no carro, vai aparecer neste menu. Ou ainda, você pode fazer aqui configurações da tela e até mesmo do veículo. Ou seja, temos aqui um painel muito moderno
e com muita informação para o motorista, dependendo do tipo de uso ou situação em que ele está. O entre-eixos do Commander é muito generoso, são 2,80 metros. A gente sabe que normalmente aí um sedã médio tem em torno de 2,70, ou seja, 10 centímetros a mais no entre-eixos. E como aqui nós temos uma construção monobloco, a parte de baixo do carro não fica limitado ali pelo, digamos assim, chassi. E aí você consegue desenhar melhor a posição das pernas. Então olha só, com o banco dianteiro ajustado de forma confortável para mim, olha quanto espaço eu tenho aqui do meu joelho ao encosto do banco. Quase um palmo aberto. E você vai numa posição muito confortável. Porém, esta fileira aqui de banco, a segunda fileira, tem vários ajustes. A começar do encosto, que você pode, por exemplo, descer e ficar numa posição aqui mais confortável, mais relaxada. Ou então deixar aqui numa posição mais ereta. Outro detalhe também, ela é corrediça. Aqui eu estou na posição mais para trás, só que essa fileira de banco pode vir até 14 centímetros para frente. E por que tudo isso? Para que você consiga distribuir o espaço entre a segunda fileira de bancos e a terceira fileira de bancos. Então, se você tiver que levar pessoas lá, pode ser importante fazer isso. Se você não tiver que levar pessoas, aí você tem muito mais espaço e muito mais conforto. O que não falta ao Commander são recursos para tratar bem quem viaja aqui na segunda fileira de bancos. A começar da porta, que como vocês estão vendo, ela tem um ângulo de abertura de 80 graus, é quase 90 graus. Tudo isso para facilitar o acesso aqui dentro ao veículo. Tem muito mais coisas, como por exemplo o teto panorâmico. Quem vai aqui na segunda fileira também desfruta aí da paisagem superior. Tem alça de segurança aqui com ganchinho para você poder pendurar um cabide. Tem luz de leitura individual para quem vai nessa posição. Tem aqui ó, porta-revista dos dois lados. Tem descansa-braço escamoteável com 2 porta-latas. E tem mais coisas legais, como por exemplo, saída de ar-condicionado para o banco traseiro com controle independente de velocidade. Então aqui atrás você consegue controlar se você quer mais vento ou menos vento. E o que não falta aqui são recursos de carregamento, porque olha, tem porta USB para quem tem o cabo USB convencional, tem ali também tomada 12 volts para quem usa aquele adaptadorzinho com o cabo no smartphone ou no tablet e também tem uma tomada de 127 volts do padrão brasileiro com aqueles 3 pinos que a gente não gosta muito, mas a tomada está aqui disponível. Ou seja, o que não falta aqui são recursos de carregamento para dispositivos. Hora da gente pegar a estrada aqui com o Compass, pessoal, e vou aproveitar para fazer média de consumo. Então a gente tem aqui no computador de bordo, vocês estão vendo aqui que ele está zerado. A gente acabou de zerar. O histórico acumulado do carro está dando aí 13,6 km por litro. Lembrando aí um uso misto de estrada e cidade. Agora nós vamos fazer só média de estrada. Vamos ver aí como é que o carro se comporta com o ar-condicionado ligado. Uma das coisas que eu mais gosto nesse carro, aliás, quando você tem esse powertrain, né, que é um motor turbo diesel com câmbio automático de 9 marchas, é a sempre baixa rotação que você tem desse conjunto na estrada. Então, por exemplo, agora nós estamos aqui numa velocidade um pouquinho superior a 80 km por hora. E olha que giro baixo a gente tem ali, 1.500, pouquinho acima de 1.500 rotações por minuto. Lembrando que vocês têm os pedal shifts aqui atrás do volante para escolher a marcha. No caso aqui nós estamos em 8ª marcha. Se eu colocar a 9ª marcha, olha só, aí o câmbio fica ali com praticamente 1.500 rotações por minuto. Isso é muito legal para longas viagens, quando você quer diminuir o ruído aqui dentro do carro e até mesmo economizar combustível. Eu vou dizer para vocês, pessoal, já teve várias oportunidades que eu consegui fazer com esse carro médias de 17 km por litro na estrada, andando de forma bastante parcimoniosa. Claro, tem que estar devagar, não pode ter pressa, tudo mais. Mas um carro que pesa impressionantes, quase 2.000 quilos, fazendo médias de 17 km por litro com diesel, nada mal. E isso tudo graças a esse conjunto aqui, sobretudo do câmbio, com 9 marchas. Ponto legal aqui nesse carro é o painel virtual, que é bastante interativo. Então você consegue, por exemplo, mudar aqui um modo de exibição para esse, que dá aí um visual, digamos assim, mais moderno, ou deixar nesse visual mais clássico. Aqui também a gente tem aí a tela de assistência, onde inclusive nós temos um sistema aí de permanência de faixa, né? Vocês estão vendo que o sistema já está ativo, as barras verdes estão ligadas. A gente consegue desligar o sistema aqui através do painel desse botãozinho. E quando ele está ativo, que você ainda consegue configurar a sensibilidade através do multimídia, olha só.
Quando o carro começa a sair da faixa, o que ele faz? Ele põe ali a barra em amarelo, acerta o volante para trazer o carro para dentro da faixa e também vibra o volante avisando o motorista. Lembrando, né, pessoal, isso aqui é sempre um sistema de assistência à condução e a sua atenção é sempre muito importante. Outra coisa aqui no Commander, você tem a função de limitador de velocidade, que é aquele que a gente já conhece de outros carros, o controle de cruzeiro convencional ou até mesmo o controle de cruzeiro onde você programa a velocidade, escolhe a distância que você quer em relação ao veículo da frente e aí a partir desse momento, com a velocidade programada, quando ele identificar um outro veículo, até vou mudar de faixa aqui para a gente ter um caminhão com velocidade mais baixa, olha aí o que ele faz, freia o carro para manter a distância que você escolheu. E quando você sai de trás do veículo ou a pista fica livre, ele acelera até a velocidade que você programou, fazendo tudo isso automaticamente. Lembrando que esse controle de cruzeiro adaptativo aqui possui o stop and go. Então se você estiver no trânsito da cidade, ele também funciona. Deixa a viagem muito mais tranquila ou até mesmo mais fácil para encarar o trânsito pesado da cidade. Coisa legal aqui que o carro tem é o sistema de leitura de placas. Você está vendo agora aqui que eu estou andando a 100 km por hora, ele fez a leitura indicando que aqui é um trecho de 110. Então eu vou reprogramar aqui o controle de cruzeiro adaptativo para a velocidade de 110 km por hora. Dessa forma, sempre que ele faz a leitura da placa, ele te avisa. E aí o risco de você exceder o limite de velocidade fica muito menor. Pessoal, você pode e até deve usar o sistema de permanência de faixa junto com o controle de cruzeiro adaptativo. Mas é importante destacar que, olha, o sistema de permanência de faixa, ele não faz as curvas sozinho. Ele dá a indicação de que tem uma curva, alerta você pelo volante, mas ele obriga que você faça a curva com o carro. Ou seja, somente aquelas curvas muito suaves de rodovia é que ele consegue acompanhar. Se não for muito suave, você tem que ficar sempre atento, porque isso aqui, novamente, é um sistema de assistência à condução e não uma direção semi-autônoma ou autônoma, como alguns falam. Moral da história, a atenção do motorista é sempre essencial em todas as situações. Outra dúvida recorrente, aliás, alvo de pergunta constante aí no nosso canal. Bom, eu tenho um sistema de permanência de faixa ativo. E se eu precisar virar o volante ou sair da faixa sem dar seta, o sistema vai me impedir de fazer isso? Bom, vamos lá, olha só. Eu estou com o sistema ativo, vou mudar de faixa sem dar seta. Aqui, como vocês conseguem ver, eu consigo fazer a mudança de faixa sem problema nenhum. O sistema reclama um pouquinho, ele trepida o volante, dá indicação no painel, mas ele não se sobrepõe à sua vontade de mudar de faixa. Afinal de contas, o controle é sempre do motorista. Ele apenas dá uma pequena avisada que você está saindo da faixa sem fazer a sinalização correta. Mas quem determina sempre é o motorista, nunca o sistema. A gente acabou de fazer aqui o nosso trecho de rodovia. Vamos conferir como é que está a média de consumo. Primeiro aqui no computador de bordo, que mede aí, inclusive o consumo instantâneo, né, e o acumulado. Olha só, 16,4 km por litro. Mas vamos ver o detalhado? Porque a gente rodou aqui, ó, um pouquinho mais que 26 km, 19 minutos, e aí a média de 16,3. A acumulada subiu um pouquinho, lá, 13,8. O que a gente pode dizer é que esse conjunto aqui, esse motor a diesel, né, mais o câmbio automático de 9 marchas, mesmo no Commander, que é um veículo maior para 7 lugares, ele é extremamente eficiente quando você dirige de forma moderada. Essa situação que eu vou demonstrar para vocês agora é exatamente onde o Jeep Commander aqui na versão turbo diesel vai e vai muito bem. Estradas de terra. A gente sabe que aqui você provavelmente passaria até mesmo com um veículo 4x2. Nessa situação que não choveu. Porque se chover e alagar, ou até mesmo molhar o piso, a situação muda bastante. Mas aí, o que acontece no Jeep Commander? Você tem um veículo aqui que tem uma suspensão relativamente alta, né, em relação ao solo. A gente tem bons ângulos de entrada e saída. E ele também tem suspensões totalmente independentes nas 4 rodas. E aqui é que está toda a diferença. A gente já passou aqui nesse trecho com vários outros carros e picapes. E o que acaba acontecendo? Esses veículos têm essa proposta mais utilitária ou fora de estrada,
eles passam aqui com muita facilidade. Porém, o conforto fica um pouco reduzido, justamente por conta do eixo traseiro rígido. Mas aqui no Commander isso não acontece. Com a suspensão totalmente independente, você anda por esse piso aqui bastante desnivelado, cheio de buraco, estrada de terra, com um conforto que você não encontra nos outros veículos fora de estrada. Então o conforto aqui é muito bom. E detalhe, com um conjunto resistente. Então, ó, estamos aqui uma pequena lombada, ó. Você vê que o carro ele consegue aguentar esses exageros com uma certa tranquilidade. Se você pegar outros veículos e tentar fazer isso, você vai ter problema bastante sério. Mas o Commander não, ele tem esse conjunto resistente sem perder aí a questão do conforto. Ou seja, é uma oportunidade de um veículo que vai te atender muito bem na estrada para você viajar e tudo mais, mas quando você tiver que sair da estrada, né, que vem por fora da estrada, você vai conseguir manter o conforto e uma boa capacidade off-road. É justamente nesse ponto que o Commander faz toda a diferença em relação aos outros veículos 4x4. Como a gente sabe, aqui o Commander Overland na versão TD380, né, com a motorização diesel, é um carro com uma aplicação mais fora de estrada. Justamente por isso, quando a gente vem aqui no menu Veículo, você tem aqui, ó, abrir páginas off-road, que ele tem algumas informações adicionais, como o ângulo em que o volante está virado, né, o que acaba sendo interessante para uso fora de estrada. Você tem aqui medidores de acessórios adicionais e uma coisa bem interessante é o inclinômetro. Mas para usar isso, pessoal, o que eu vou fazer aqui? Eu vou apertar aqui o botãozinho no console do 4x4 Low, né, que ele trava o carro em primeira marcha para dar um pouco mais de tração. Ele faz a indicação aí no painel, desliga o programa de estabilidade. E agora, até aqui eu tenho os modos de condução, eu vou colocar aqui no Sand and Mud, né? Apesar da gente estar num terreno aqui meio arenoso, isso aqui pode ajudar a gente a ter um pouquinho mais de tração. E vou testar aqui a inclinação lateral. Então vamos lá, olha. Vocês estão vendo aqui que a gente está praticamente zerado. À medida que a gente acessa aqui o morro, né, a inclinação, olha só. Aí você começa a ver a indicação aqui, ó, do processo, mostrando tanto a inclinação lateral quanto a inclinação longitudinal, olha só. Então agora aqui com 21 graus você percebe que o carro escorrega aqui um pouco. Mas isso aqui é muito útil justamente para você ter o controle do carro nesse tipo de situação. Você com isso consegue ver a inclinação máxima para evitar eventualmente um acidente, caso a inclinação seja muito alta. Pessoal, vamos demonstrar aqui um pouquinho para vocês a questão do ângulo de entrada. Lembra que eu falei que esse carro tem um ângulo de entrada bem maior, né, do que a versão Flex, justamente para quando você vai acessar um morro. Aqui, pessoal, a gente tem uma parede de terra bem íngreme, né? Então o objetivo aqui nem é subir essa parede, porque nós não vamos ter tração suficiente para subir, mas apenas para demonstrar que a inclinação lateral e a longitudinal, que no caso aqui vai ser longitudinal, e o bom ângulo de entrada que o veículo tem. Olha só, vamos ver se a frente do carro vai raspar, porque aqui está bem inclinado mesmo, mas vamos lá, olha só. Ó, não raspou, tá vendo? E olha só, a inclinação longitudinal. Aí, ó. Vocês estão vendo que a gente está com uma inclinação bem grande aqui, ó. 20, quase, passou de 30 graus. Evidentemente que o carro não consegue subir de novo. É uma rampa de terra, é muito inclinado, ó. Estamos com quase 40 graus de inclinação, e isso aí é bastante para você subir. De toda forma, você consegue ver que o veículo conseguiu ficar totalmente inclinado sem raspar ou bater a parte traseira ou dianteira, né? Então agora vamos dar ré para a gente ver o carro saindo do obstáculo. Olha só, ele não raspou atrás e também não raspou a parte da frente. Ou seja, esses dispositivos aqui ajudam bastante a gente quando estamos numa situação off-road mais difícil. Bom pessoal, vamos fazer aqui o nosso teste de 0 a 100. Como o carro não tem modo esporte, nós vamos fazer no modo automático mesmo. Vamos lá, nossa largadinha estolada aí, saindo. Saída até que é interessante do carro. A gente vê que o câmbio tem uma troca suave. E olha só, conseguimos 0 a 100 em 12,68 segundos. E aqui nós já estamos chegando nos finalmente do nosso vídeo. Então eu já vou aproveitar para fazer mais algumas observações, como por exemplo,
a presença do carregador de celular por indução. Recurso bastante útil, uma vez que quando você usa integração Android Auto e Apple CarPlay sem fio, isso consome bastante energia do smartphone, né? E o carregador por indução mantém ele carregado. Aí na hora que você vai sair do carro e vai utilizar o smartphone, você não vai estar aí sem bateria. Outra coisa muito legal aqui nesse veículo, que a gente não pode esquecer, a ampla disponibilidade de porta-objetos. E ele tem bastante porta-objeto, seja para quem vai aí na frente, motorista e passageiro, segunda fileira e até mesmo terceira fileira de bancos. Isso aí também é um mérito que a gente não pode tirar aqui do modelo da Jeep. Mas apesar de toda a tecnologia que a gente viu presente aqui no Jeep Commander na versão Overland, pessoal, tem uma coisa que eu senti falta. Sistema de câmeras 360 graus. Isso ajudaria e muito nas manobras e até mesmo, tendo as câmeras 360 graus, você poderia ter funções adicionais para o uso de fora de estrada, como a gente já viu em outros carros. Então, fica aí a sugestão para a Jeep pensar nisso, uma vez que a gente sabe que esse carro aqui está num segmento efetivamente premium de clientes. Só que nós temos que levar várias coisas em consideração. Para começar, temos aqui um veículo turbo diesel com tração nas 4 rodas, com a capacidade de levar 7 pessoas e com um nível tecnológico embarcado elogiável, seja em assistência à condução, como também em conectividade na central multimídia. E o detalhe, apesar dele ser um SUV, é um veículo extremamente confortável e gostoso de dirigir. E nesse sentido, ele praticamente não tem concorrentes no mercado brasileiro. Pessoal, eu vou pedir a atenção de vocês num detalhe muito importante. Este veículo não é, nunca foi e jamais será concorrente de modelos como Toyota SW4, Chevrolet Trailblazer ou até mesmo Mitsubishi Pajero Sport. Apesar deles serem parecidos em algumas coisas, o fato de ser 7 lugares e motor turbo diesel, são aplicações completamente diferentes. Esses outros veículos que eu falei são para aplicações mais severas no fora de estrada e eles estão muito longe desse carro aqui em fatores como conectividade, tecnologia embarcada e até mesmo conforto. Portanto, são produtos bem diferentes. O Jeep Commander, mais uma vez, praticamente não tem concorrente no mercado brasileiro, baseado na proposta em que ele foi construído. Também fizemos aí um levantamento das revisões aqui desse carro. E como vocês sabem, normalmente nós consideramos aí as 6 primeiras revisões, porque na maioria dos carros as revisões são de 1 em 1 ano ou de 10 em 10 mil quilômetros, o que ocorrer primeiro. Aí, quando você vai ver a revisão aqui do Commander e entra lá no site, você até toma um susto num primeiro momento, porque todas as revisões aí ficam acima de R$1.000 e a 4ª revisão passa de 2.000. Só que tem um detalhezinho, pessoal, tem que prestar atenção, porque as revisões do Jeep Commander, aqui Overland com a motorização TD 380, são feitas de 20 em 20 mil quilômetros e não de 10 em 10. Então é 20 em 20 mil ou de 1 em 1 ano. Assim, as 3 primeiras revisões, que dariam 60 mil quilômetros, dão um total de R$ 3.862, o que não é necessariamente pesado. Além da possibilidade, de novo, você anda 20 mil quilômetros com o carro até o momento da revisão. Isso acaba sendo bastante vantajoso. Então, só atenção aí que a revisão aqui é de 20 em 20 mil quilômetros. Seguro também é importante, e para isso, mais uma vez, consultamos a nossa parceira Multiclass Corretora de Seguros da cidade de Sorocaba, para ter uma ideia de como é que fica aí o seguro dessa versão topo de linha aí do Commander. Pois bem, pessoal, a gente sabe que o seguro é aquele valor que você paga anualmente para proteger o seu bem, e ele é sempre do perfil da pessoa que contrata em relação ao carro. Portanto, se muda o perfil do utilizador, o preço também acaba mudando. Mas considerando o cliente típico aqui desse carro, olha só, seguro não ficou barato, pessoal, R$ 8.500, seguro aqui do Commander Overland na versão TD 380, né, com a motorização turbo diesel. E a franquia, se acontecer alguma coisa, impressionantes, R$14.000, ou seja, a gente consegue ver que em matéria de seguro, o carro aqui não é tão vantajoso. E se você achou que esse vídeo nosso aqui foi um pouquinho mais resumido do que normalmente nós fazemos, você não está errado. E o motivo para isso é muito simples, pessoal. No nosso canal,
nós temos várias outras matérias que envolvem esse veículo. Então tem a matéria de lançamento, que a gente explicou bem a proposta do veículo. Tem também uma matéria que a gente fez com a executiva aí da Stellantis, explicando a parte de conectividade dessa central multimídia, em detalhes sobre o Alexa in-Vehicle. Tem também a matéria de avaliação do Commander na versão Limited Turbo Flex, a matéria da versão Overland Turbo Flex e agora a versão Overland Turbo Diesel. Então, nós vamos deixar aqui no comentário do vídeo o link de todos esses vídeos, porque se faltou alguma informação, eu garanto para vocês que nesses outros vídeos você vai encontrar tudo o que você precisa saber sobre o Jeep Commander. E se você gostou do Jeep Commander, a nossa dica é: procure a concessionária Jeep Bicudo na cidade de Itu. Além do melhor atendimento, melhor negócio em toda a linha Jeep 0 km. Gostou do vídeo? Um like é importante pra gente, assim sabemos que vocês estão aprovando aqui o nosso trabalho. E se vocês não se inscreveram, façam isso. Afinal de contas, vídeos bem detalhados, com todas as explicações que vocês precisam, só comigo, Jorge Augusto, aqui no YouTube do Comprecar TV. Comprecar é ideal para quem quer vender. Comprecar é ideal para quem quer comprar. Se precisou vender ou comprar, acesse hoje mesmo Comprecar. Acesse comprecar.com.br. Comprecar.